Olá, eu sou a professora Inayá e o tema da nossa aula de hoje é comparar e ordenar números. É a nossa aula de matemática. Vamos lá com a Pro? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos comparar e ordenar os números. Mas como funciona isso, Pro? Bom, os números, eles não são colocados de uma maneira aleatória. Como assim? Eu não vou falar os números 4, 6, 10, 28, 9. Não, eles têm uma ordem, certo? Quando eu penso em números, eu sempre vou colocá-los em uma ordem, ok? Então, como hoje eu vou colocar os números em ordem? Bom, primeiro nós vamos comparar os números. Vou mostrar para vocês como fazemos isso em uma reta numérica. Como que é isso, Pro, uma reta numérica? Vamos lá ver com a Pro como funciona uma reta numérica? Olha só, essa minha reta numérica, ela vai do número 10 até o número 20, certo? Então, ela começa ali 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Observem que os números estão em ordem, né? Estão em sequência. Então, de 10 ao 20 na minha reta numérica. Agora, eu vou comparar estes números, um com o outro. Vamos ver em que sentido? Qual é o menor número desta reta? Observem, desta reta que eu estou mostrando aí para vocês. É o número 10, não é? Porque é o primeiro número que aparece na minha reta. Então, o menor número da minha reta numérica é o número 10. Certo? E qual é o maior número da minha reta? É o 18? Não, não é o 18. É o número 20, porque ele é o último número que aparece na minha reta numérica. Então, ele é o maior número. Então, comparando o 10 com o 20, eu vou ver que o 10 é o menor e o 20 é o maior, certo? Vamos observar os números 13 e o 15, certo? Eles estão ali, ó, 13 e 15. Qual deles é o maior número na minha reta? O 15, certo? Porque o 15 vem depois do número 13. Então, eu tenho o 13, o 14 e o 15. Então, o 15 é o maior número que aparece depois do número 13. Então, entre o 13 e o 15 é o maior, certo? Agora, nós vamos observar os números 17 e o 19. O número 17 vem antes do 19, né? Logo, ele é maior ou ele é menor do que o 19? O que vocês acham? Se ele vem antes, ele é maior ou ele é menor? Isso mesmo, ele é menor, porque ele vem antes do 19, certo? Olha lá na minha reta, o 17 vem antes do 19, então ele é um número menor do que o número 19, certo? Então a reta numérica, ela vai me ajudar a visualizar, a ver a posição dos números. Quem é maior, quem é menor, o lugar onde esse número está, certo? A minha reta, ela pode ter o número que vocês quiserem colocar ali. Eu posso fazer a minha reta de 20 a 30, eu posso fazer de 0 a 10, eu posso fazer de 15 a 50, eu posso fazer de 10 a 40, independente. Certo? Eu faço a reta numérica para quê? Para que eu possa comparar os números, vou colocá-los em sequência para poder
visualizar como que esses números estão posicionados, como que eles estão um atrás do outro. Quem é maior, quem é menor, certo? Agora, nós vamos ordenar os números. Como assim, Pro? Bom, nós já comparamos quem é maior, quem é menor numa reta numérica. Agora vamos colocá-los em ordem. Que ordem? Ordem crescente e ordem decrescente. E como funciona isso? Bom, a ordem crescente, quando os números estão na ordem do menor para o maior, certo? Então, eu começo com um número mais baixo e vou aumentando. Olha só o exemplo que a Pro colocou para vocês. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu começo de um número menor e vou subindo até um número maior, certo? Eu posso colocar também objetos em ordem crescente, decrescente, posso colocar blocos, né? Posso pegar do menor para o maior. Pro, eu posso organizar os meus brinquedos em ordem crescente? Pode. Coloco o meu menor carrinho em sequência, ali em ordem, do meu menor até o maior, certo? É a ordem crescente. E a ordem decrescente. Como funciona a ordem decrescente? É o contrário. É a ordem dos números do maior para o menor, certo? Os números vão estar na posição mais alta, né? Um número maior, e eles vão descendo, eles vão vindo no sentido contrário. Então, eles vão, olha lá o exemplo. 5, 4, 3, 2, 1, 0, certo? Eles vão diminuindo, eles vão vindo em posição decrescente, do maior para o menor, ok? Eu posso colocar objetos em ordem decrescente? Posso também. Coloco o maior objeto e vou diminuindo até o menor, certo? Os números a mesma coisa. Posso fazer isso com números mais altos, Pro? Pode, com qualquer número. Certo, pessoal? Basta que seja na ordem decrescente, do maior para o menor. Certo? Isso é ordenar os números, colocá-los em uma ordem. Ok? Vamos praticar um pouquinho? Vou fazer junto com vocês uma atividade onde nós vamos colocar os números em ordem crescente e decrescente. Vamos lá com a Pro? Bom, como que nós vamos praticar? A Pro vai colocar aqui neste quadro para vocês alguns números. E aí vocês vão ordená-los em ordem crescente, primeiro, e depois em ordem decrescente, certo? Vamos lá. Vou colocar os números de forma aleatória. Vou colocá-los sem ser em nenhuma ordem. Quero que vocês pensem um pouquinho como serão esses números em ordem crescente. Lembrando que crescente é aquela ordem que vai do menor para o maior. Certo? Então, olha só, nós temos aqui os números 6, 9, 15, 8 e 20, certo? Pensa um pouquinho. Como que eu vou colocar estes números em ordem crescente? Estes números não estão em sequência, certo? São números que a Pro colocou aleatoriamente. Números que eu coloquei, escolhi alguns números. Coloquei para que vocês ordenassem em ordem crescente. Vamos lá? Vamos juntos? Bom, vou começar pelo número 6, que é o menor número. Depois, quem vem?
o número 8. Aí, em seguida, vem o número 9. E agora, vem o 15 ou vem o 20? O número 15. E, por último, o número 20. Muito bem. Agora, estes números estão na ordem crescente, do menor para o maior, certo? Agora, vou colocar novamente e vamos pensar nos números na ordem decrescente. Vamos lá. Coloquei aqui novamente os mesmos números, certo? Agora nós vamos colocá-los em ordem decrescente. Decrescente, qual é? Maior para o menor, certo? Vamos voltar na posição contrária, ok? Então vamos lá. Eu vou começar por qual número? O número 9? Não, né? Então, qual é o maior número que eu tenho aqui? O número 20. Então, eu vou colocar primeiro o número 20, porque eu quero a ordem decrescente. Depois, eu venho o número 15. Certo? É o maior número depois do 20. E agora, qual é o maior número? O número 9. Em seguida vem o número 8. E eu finalizo a minha ordem com o número 6. Muito bem. Ordenei os meus números em ordem decrescente, do maior para o menor, certo? Vocês podem em casa colocar qualquer sequência que quiserem ou que puderem em ordem crescente ou decrescente, certo? Podem fazer uma sequência numérica de 50 até o número 100, podem fazer, eu quero tentar fazer do 100 até o 200, aí eu posso colocar do 200, do 100 até o 200 em ordem decrescente, é um desafio, mas podem tentar. Vamos lá, coloquem os números em ordem decrescente, comece a voltar do 200 e vir até o número 100, não é? Vai ser um desafio bem legal, mas vale a pena tentar, certo? Então, assista essa e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Remy Campo Grande. E até a nossa próxima aula. Um beijo da Pro e Nayá.